Roche Ether. Isso daqui é um canal sobre criação de mundos, de culturas, idiomas, religiões e seres vivos, ou seja, world building. Eu queria começar o canal falando sobre uma língua que eu criei, chamada Nhaet. Bem, para começar, vamos falar sobre o alfabeto e a fonologia da língua. Primeiro, nós temos esse símbolo, que faz o som P, que no nosso alfabeto seria representado pela letra P, óbvio. Pode parecer meio aleatório esse símbolo, mas ele na verdade tem sim um significado. Ele se baseia no formato de lábios vistos de lado, prontos para pronunciar a letra P. Depois nós temos a letra B. É basicamente a mesma coisa, só que com um ponto. Esse ponto significa que você usa a voz. Ou seja, suas cordas vocais tremem enquanto você pronuncia a letra B. É representada no nosso alfabeto por B também. Depois nós temos M, que é a mesma coisa que as outras, só que com um traço, que indica que é nasal, ou seja, o ar escapa pelo nariz. Ele é representado pela letra, obviamente, M. Depois nós temos F. Esse daqui tem um formato assim. No caso, isso daqui representa os dentes, e isso daqui representa os seus lábios inferiores, enquanto você pronuncia F. É representada pela letra F no nosso alfabeto. V, que é a versão com voz de F, também é representada pela letra V. Depois, M, que recebe esse traço aqui, porque é a versão nasal. É a primeira letra daqui que não existe no nosso português. Ela é feita, como vocês já devem imaginar, posicionando a sua boca como se você fosse pronunciar a letra V, só que pronunciando M. M, M. É representada no nosso alfabeto por M, V, apóstrofo, para dizer que não é MV, falando uma letra depois da outra. Depois nós temos T. Isso daqui representa a sua ponte alveolar, que é a parte que fica logo atrás dos dentes, perto do palato. Isso daqui representa a sua língua tocando nessa ponte alveolar. Porque é assim que você pronuncia a letra T, que é representada por T no nosso alfabeto. Mesma coisa para D, com um ponto, e N com uma linha. São representadas pelas mesmas letras que no nosso alfabeto. Depois nós temos os primeiros frictivos. No caso, pós-alveolar e alveolar. São ambos representados pela letra F. O primeiro faz o som de che, como na palavra chá. E o segundo faz o som de C, ou em sapo. Existem algumas regras para saber quando o S vai fazer esses símbolos, né, esses sons, quero dizer. Mas isso daqui a gente fala depois. É representada por isso. Isso daqui representa a sua língua. Isso daqui, de novo, a ponte alveolar. Depois G e Z, que são as contrapartes vozadas desses daqui, quando você usa a voz. E eles não têm versão nasal, porque seria mais ou menos a mesma coisa que o N. Porque esses daqui são todas versões frictivas desses daqui. Depois eu falo o que significa frictivo. Na verdade, significa algo que você fricciona. Esses dois aqui são representados pela letra J. Depois nós temos os plosivos palatais. Isso daqui representa o seu palato, o céu da boca. Isso daqui é sua língua. Na verdade, ela fica mais ou menos assim, enquanto você pronuncia K. Fica mais ou menos no meio da boca. Entre o lugar em que você fala T e o lugar em que você fala Q. Q. É representado pelo dígrafo TK, apóstrofo, para indicar que não é TK ao invés de Q. Depois nós temos a versão vozada, representada por colocar um ponto.
G, representada por esse dígrafo. D, G, apóstrofo. Depois nós temos um aqui que tem no português. Enhe. Como, por exemplo, em nhaca. A palavra nhaca é representada no nosso alfabeto por colocar um tio em cima do N. Depois nós temos K. Isso daqui representa a sua região velar, também conhecida como palato mole. Acho que você já sabe onde é que fica ao pronunciar a palavra K. É representado no nosso alfabeto pela letra K. Depois temos G, versão vozada, e Nha. Isso daqui não tem no português, mas tem no inglês. É só você colocar NG, só que sem o apóstrofo, no inglês, como nos verbos, quando você está fazendo. Por exemplo, o verbo doing. Doing. Você não fala doing, você fala doing. Depois nós temos re ou re. As regras são mais ou menos as mesmas que no português. Você fala re quando está antes de uma vogal e re no final de uma palavra ou antes de uma consoante, como em parar. Aqui, X é a letra que representa no nosso alfabeto esse som. Depois nós temos Ré, que não é exatamente a versão vozada desse, mas eu queria economizar símbolos, então fica por isso. Ré. Essa letra não existe no português e em nenhuma língua de verdade que eu conheça, apesar de que existe em alguma, que eu não sei qual é. Existe. Eu não sei exatamente como descrever, mas você tem que trinar, ou seja, tremer a sua epiglote. É meio difícil de fazer sem você ter uma imagem. Você pode pesquisar na internet. É trinado faringeal. Depois nós temos L, uma consoante lateral. Por isso essa daqui é a primeira que a boca está sendo vista como se fosse de frente, ao invés de lado. Esse daqui representa o formato de sua garganta. Sim, a primeira vez que representa a boca sendo vista de lado. Aqui seria as laterais de sua boca, aqui o céu da boca, e aqui ficaria a sua língua. Bem, L, vocês já sabem como se pronuncia. Depois nós temos outros trinados. No caso, são os trinados alveolares. Esse daqui, vocês já conhecem, existe no espanhol, re. É representado por um R com um acento agudo. E esse daqui não tem no português, mas é a versão sem voz. Nem no português nem no espanhol, re. Pode parecer meio difícil de diferenciar, mas se alguém aprendesse essa língua desde o começo de sua vida, seria muito fácil diferenciar um do outro. Bem, eles também podem ser apenas flaps. Re ou re. Não, desculpe, re ou re. Eles também têm suas regras para diferenciar um do outro. Depois nós temos as vogais. Elas estão representadas com uma linha cinza embaixo delas. Vocês já vão entender por quê, mas por enquanto vamos ver. A, representado por A. E ou E, representado por E. Não existe regra para diferenciar um do outro. Então, fica só por decorar as palavras. Mas geralmente é E. Raramente você vai pronunciar E numa palavra. Depois nós temos I, que é representada por I. Essa daqui é uma das únicas vogais que tem sentido. É baseado no formato de sua boca, quando você pronuncia I. Depois nós temos O. Bem, é representado pela letra C, porque eu queria diferenciar do O. Depois nós temos U, que é representado por 2 pontos. É representado no nosso alfabeto pela letra U mesmo. E por último, A, o schwa. É o som A, é a vogal medial central. Você pronuncia ela colocando a língua mais ou menos no meio da boca. Aqui são os símbolos para cada vogal. Depois nós temos essa consoante aqui que não faz som. Por isso nós não precisamos dela no nosso alfabeto, mas nós precisamos na minha língua. Vocês também já vão entender por quê. Depois, consoantes coarticulares, ou seja, que são pronunciadas com 2 sons ao mesmo tempo.
Todas elas são feitas de mistura do símbolo de consoantes que eu já falei. Os dois são os dois símbolos misturados. Primeiro nós temos P, que é quando você pronuncia T e P ao mesmo tempo. Para dizer que você não está pronunciando TP, e sim P, você coloca um apóstrofo. Todas elas aqui têm apóstrofo por causa desse motivo. Depois, D. D e B ao mesmo tempo. Depois, P, que é K e P ao mesmo tempo. B, que é G e B ao mesmo tempo. Depois vem os frictivos. R, fazendo um som de R e um de F ao mesmo tempo. Depois V, fazendo um som de R e um de V ao mesmo tempo. Depois X, fazendo um som de X e um de F ao mesmo tempo. E por último, G, fazendo um de G e um de V ao mesmo tempo. Agora as regras de como diferenciar os sons. X e G. X e G fazem os sons C e Z se eles estiverem antes de M ou de R. Então, uma coisa que eu me esqueci de colocar lá atrás é que o F faz um som de F, que é basicamente você soprar, sem deixar a boca em lugar nenhum, simplesmente soprar. F. O F faz esse som se ele for colocado logo após de P. Depois nós temos regras sobre as vogais. U, O, I e A se tornam nasais se eles forem colocados antes das nasais. M, N, N, N e N. Já Ra e Ra se pronunciam como apenas flaps, que são os que a gente usa no português, pelo menos esse daqui é a versão sem voz. Se eles forem colocados logo depois de consoantes coronais. Consoantes coronais são os que você pronuncia nos dentes, alvéolos e região entre alveolar e palatal. Ou seja, T, D, N, C, Z, X, G. No caso, tem algumas outras que eu não coloquei na minha língua, mas que vocês podem usar na sua se vocês quiserem. Q, G, T, D, X, G, N. Elas existem, só que eu não coloquei na minha língua porque eu não queria colocar tudo. Até porque fica um pouco estranho. E tem diacríticos, acentos para as vogais. No caso, nós temos esse daqui, que indica que é a vogal tônica. Todas as palavras na minha língua têm que ter isso daqui. Se elas tiverem pelo menos duas vogais, elas têm que ter isso. Porque senão você não tem como saber qual é a sílaba tônica. Depois nós temos esse daqui, que significa que a vogal é longa. E por último, esse daqui, que significa que a vogal é soprada. Tipo ha, ao invés de a. E você pode colocar todos eles de uma vez só na sua vogal. E finalmente, vamos entender por que que tem uma consoante sem som. Porque isso daqui é um alfa-silabário, que se lê ou seja, você tem símbolos para representar vogais com consoantes juntas. Por exemplo, se você pegar isso daqui é um T, e você colocar os dois pontinhos em cima, você está falando tu. Mas se você colocar simplesmente dois pontos, você não tem nada aqui. Porque você precisa de alguma coisa. No caso, aquilo ali. Algumas outras línguas também usam esse sistema de alfa-silabário ao invés de alfabeto. A minha, por exemplo, ela se lê de baixo para cima. E as consoantes, como vocês já viram, ficam embaixo. E as vogais logo em cima. Então eu vou deixar um desafio para vocês que viram o vídeo escreverem no comentário como se lê isso daqui, usando essas letras aqui que eu mostrei para vocês no nosso alfabeto romano. Obrigado por assistirem e tchau.